Boa noite, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus amados irmãos e amigos, companheiros desta programação, nós temos aqui de segunda a sextas-feiras a programação O Desvelar de Deus. Este canal é uma bênção para todos aqueles que querem ser abençoados. Eu peço a Deus que todos os que acompanham a programação ao vivo, e mesmo todos aqueles que ainda acessarão posteriormente, que Deus derrame sobre todos muitas bênçãos sobrenaturais, na vida física, na vida material e na vida espiritual. Quando falo da vida material, eu não penso em riquezas, não penso em ouro nem prata, mas uma vida controlada, uma vida normal, para que possamos andar de cabeças erguidas neste mundo que jaz no maligno, fazendo só o que é correto, fazendo só o que é bom. Mesmo assim, os cristãos são perseguidos e criticados. Por isso é bom que tenhamos uma vida limpa, decente, em cada setor da vida. Meus amados, vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações e falar com o autor e consumador da nossa fé. Querido Deus, poderoso Pai, onipotente, onipresente, onisciente, mais uma vez na sua presença, eu aqui nos estúdios da rádio, aqui nos estúdios do programa O Desvelar de Deus, estúdio de O Tabernáculo do Senhor. Eu quero que o Senhor derrame sobre mim muitas bênçãos sobrenaturais, o amor divino, a unção divina, que só vem de Ti, ó Senhor Jesus. E abençoe a todas as pessoas que já estão conectadas, e aquelas pessoas que ainda acessarão esta mensagem posteriormente. Senhor, derrama copiosas bênçãos sobre todos nós. Que o Espírito do Senhor possa assumir o controle da programação de hoje e abençoar a todas as pessoas que realmente creem no seu poder, na sua palavra, especialmente na mensagem revelada, o desvelar de Deus. Senhor Jesus, venha, pois, ao encontro das nossas necessidades e nos abençoe. Abençoe a leitura da sua palavra. Vivifica a sua palavra em nosso coração. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Apenas o versículo 11 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Lembrando que Apocalipse é uma palavra grega, quer dizer revelação, tirando o véu. Então vamos ao versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que promessa! O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Também, todas as cartas, começando da primeira até a sétima carta, você vai encontrar sempre esta expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, é claro que não estamos pensando em ouvidos naturais, mas quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, nós vamos entrar aqui em um assunto um tanto complexo, mas se você prestar a devida atenção, ouvir detidamente,
você vai realmente entender que isto é a pura verdade. Nós vamos pensar o seguinte. Primeiro, nós temos aí o tema que foi destacado aí. O tema é um tema bastante importante. Qual é o tema que nós vamos observar? Você vai ver aqui. Não há o que temer. Não tem o que temer, em outras palavras. Você não precisa ficar assustado, preocupado. Não precisa. Porque sempre o Espírito de Deus está por perto. Então o tema é este: não tem que temer. Não há o que temer. Por que tanta preocupação? Não, vamos encarar a realidade. Vamos saber o seguinte, como disse São João em uma de suas epístolas, ele disse, quem tem amor não tem medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Mas vamos aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você vai realmente observar que tem a primeira morte, tem a segunda morte. Porque senão não estaria escrito aqui. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a primeira morte, é claro, todos nós sabemos, é a morte física. A morte do corpo. Mas depois, aqueles que forem reprovados, aqueles que não quiserem se humilhar perante o Evangelho de Cristo, perante a pessoa de Cristo, perante o Espírito Santo, aqueles que endurecerem os seus corações, não aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal, estes terão a segunda morte. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você vai observar aí no decorrer aí da nossa mensagem, você vai ver. Uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nos confortar hoje, como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. E ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Estou falando da mensagem à era de Esmirna, a segunda era, por sinal. Esta era, ela começou no ano 170 e foi até o ano 306. Nós temos claramente as datas aqui bem estipuladas. Ela começou, na verdade, no ano 170 e foi até o ano 312. A era de Éfeso foi a primeira, começou no ano 53, por volta do ano 53 da era cristã, foi até o 170. Aí depois a segunda era dá continuidade, são entrelaçadas. Do ano 170 até o 312 é a era de Esmirna. Mas veja, a promessa de não sofrer o dano da segunda morte é para todas as eras. Todos os cristãos, todos os que se aderem a Cristo, ao seu Evangelho, então estes não sofrerão dano da segunda morte. Não. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Se você quiser conferir, você pode conferir aí no capítulo 20, versículo 14 do livro do Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, está bem claro lá. Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro do inferno, dentro da morte, foram lançados no lago de fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina, disse o profeta desta era. Mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para um inferno eterno e queime lá eternamente. Não tem jeito. O incrédulo ir para o inferno e queimar ali no inferno eternamente. Se ficar queimando eternamente, então vai ter vida eterna como os cristãos, só que queimando, não é?
Mas a Bíblia não dá apoio para isto, ficar queimando eternamente sem ter um ponto final. Então veja, você vai observar isto aqui. Eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno ou o lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Sabe por quê? Como pode ser? Não é. Se ele teve um princípio, então não é eterno. A palavra é eterno no sentido, quando aplica-se a Deus, que não tem começo e nem fim de vida. Mas o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Então não é eterno por este fato, não é? Por esta realidade aqui, você sabe. Veja, o inferno ou lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele teve um princípio? Em São Mateus capítulo 25, verso 41, diz que o fogo eterno, aspas, fogo eterno entre aspas, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno. Você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno. Mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. Então, a palavra eterno tem diferentes significados e um deles é de séculos em séculos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre. Observem bem, Deus disse a Samuel, o profeta, que ele iria julgar a casa de Eli para sempre. Eli era o sacerdote, mas ele estava consentindo os seus filhos fazerem coisas erradas, cometer execráveis, falhas terríveis. Então, Deus disse para o profeta Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre e que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre, como os seus sacerdotes. E em 1º livro de Reis, capítulo 2, verso 27, ali você encontra Salomão. Ele expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio, acabou o sacerdócio de Eli. Isso foi 4 gerações mais tarde ou algo assim. Agora você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Então você vai ter que observar o seguinte: eterno aqui é para os séculos dos séculos, mas termina. Então você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. E é isso que aconteceu. Eles desapareceram, o sacerdócio de Eli. Examine a palavra destruição. É bom que você pare. É bom que você reflita, porque eu vou chamar a tua atenção para 2 palavras, destruição e destruindo, indo. O indo aí é a mesma coisa de andando, fazendo, comprando, é uma coisa que está acontecendo, não parou de acontecer. Então examine a palavra destruição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. Quando fala destruição, é uma coisa que terminou, acabou, foi destruído. Não está em processo destruindo, não. Então, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição, inegavelmente, significa aniquilação. Aniquilado é acabado, é zerado. Então, no grego, destruição inegavelmente significa aniquilação.
E a palavra destruição não significa destruindo. Agora, pense na palavra destruindo. Significa algo continuamente em declínio. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa continuar aniquilando, ou isto exigiria a palavra destruindo em lugar de destruição. Significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Então, destruição é uma coisa que é exterminada, acabada, aniquilada. E destruindo é algo que está se deteriorando, está acabando, está terminando, mas ainda está em processo de extermínio. Mas destruição já é uma coisa exterminada, zerada, acabada, você viu? Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno. Quando é que posso usar a palavra eterno? Já que ela tem vários significados, um dos significados é pelos séculos dos séculos, ou sempre, sempre. Bem, então, quando é que eu posso usar esta palavra? Como usar esta palavra corretamente? Veja, como que eu poderia... Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil você distinguir a palavra eterno aplicando no fogo eterno e aplicando em Deus. É diferente. Veja, quando se aplica a Deus, significa significa ser sem princípio ou fim, e permanecendo sempre e jamais cessando. Isto é eterno. E quando você fala de vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. Vida eterna, tenha em mente, vida de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna, a espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Sim, então vida eterna é a espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Correto? Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. E o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Veja, é uma parte do próprio Deus. É a vida de Deus. Eterno é isto, sem princípio e sem fim de vida. Mas quando fala do lago de fogo, aplica em qualquer outra coisa, então é pelos séculos dos séculos, ou para sempre, sempre, mas tem um ponto final. Mas quando se trata de Deus, então não tem começo, não tem fim. Você entendeu? Muito importante isso aqui. Ora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu, para gozar o céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Não teria, a única diferença é que você estaria no paraíso, na eternidade com Cristo, no gozo eternal, e aqueles no fogo eterno estariam vivendo eternamente do mesmo jeito. Mas não, os que forem condenados, eles terão, claro, pagarão o preço dos seus pecados, da sua incredulidade. Terão sua parte no lago de fogo. Parte seria o tempo para pagar o preço de tudo que fez de errado, teve chance de se corrigir, teve chance de se arrepender, mas não quiseram fazer. Então vai para o lago de fogo, vai queimar, vai ter o castigo eterno ou para sempre, sempre, mas vai chegar à destruição. Vocês compreenderam? Muito bem, é muito importante vocês observarem isso aqui. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. Tem pessoas, pode ter aqueles que pensam desta forma, que vida eterna é simplesmente o bem-estar dos filhos de Deus. É o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Não. A segunda morte não é só um castigo e um lugar, não. Não.
também a vida eterna não é somente o bem-estar dos filhos de Deus. A vida eterna não é somente o bem-estar dos filhos de Deus, como também o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu, e castigo eterno significa inferno. Os que forem salvos vai viver eternamente, sem fim de vida. Mas os que forem condenados vai queimar no lago de fogo e enxofre por muito tempo, depois serão exterminados, irão à destruição. Vocês entenderam? Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos que criam nisso. A vida eterna é só um bem-estar dos filhos de Deus. E também o castigo aí é questão de lugar, é só um lugar. A morte aí não é bem uma morte, é castigo e é questão de lugar. Você ficaria surpreendido, você surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos, estudados, com graus de doutorados, que criam nisso. Mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus. Sim, observem bem. Torna a vida eterna, se cremos assim, que é só um castigo e questão de lugar, você torna a vida eterna uma questão de geografia em vez de uma pessoa. Vida eterna não é um lugar, vida eterna não é uma questão de geografia, vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa, que vida eterna seja uma questão de lugar? É mais do que eu possa entender. Pensar nisto me deixa estarrecido, disse o profeta desta era. Não tem nem cabimento uma coisa dessa. Homens que estão me ouvindo, é muito importante. Só uma espécie de vida eterna, só tem uma espécie de vida eterna, sim. Só tem uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Só Deus, o Criador do universo, é que tem a vida eterna. Se temos Deus, temos vida eterna nele e através dele. É só aceitando Deus em sua vida. Deus e Cristo é a mesma coisa. Nunca queira você pensar em Deus como um ser separado de Cristo ou Cristo separado de Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Está correto? Então, Deus e Cristo é a mesma coisa. É só uma questão de manifestação. Então, Deus é Pai porque Ele é o Criador do universo. Deus, Ele foi chamado de Filho, mesmo Pai, porque Ele se manifestou em forma de um bebê aqui na Terra. Ele se desenvolveu como ser humano aqui na Terra. É uma criança, um menino, um adolescente, um jovem, chegou até a meia-idade, 33 anos e meio. Era o mesmo Deus Pai que se manifestou em forma humana, se revestiu de carne humana e, acontecendo isto, ele recebeu o título de filho. Por quê? Querendo ou não, aquele corpo de carne que foi gerado no ventre da Virgem Maria foi dado à luz. É filho de Deus. Deus gerou, Deus criou no ventre da Virgem tanto os genes quanto o óvulo maduro. Deus só pegou emprestado o ventre daquela jovem. Somente pegou emprestado o ventre da Virgem Maria, mas Deus não usou nenhum ovo do seu ovário, não. Ele criou um óvulo e um genes ali dentro do ventre de Maria, fecundou aquele óvulo e começou a desenvolver um corpinho, uma criança, como normalmente acontece. A diferença é que Jesus Cristo foi gerado pelo poder de Deus, é o princípio da criação de Deus. Nesse sentido, é o único que foi criado desta forma, dentro do ventre da Virgem, mas não foi usado o óvulo do seu ovário. Deus criou tanto o óvulo quanto os genes de vida, fecundou aquele óvulo, começou a formar o bebê. Quando aquele bebê foi dado à luz por Maria, então próprio Deus, o Pai, veio e encarnou naquele menino que foi chamado filho. Por essa razão, ele tem este título de filho. Ele tem o título de pai porque ele é o Criador do universo.
Ele tem o título de filho porque se fez carne, nasceu como criança aqui na terra. E ele tem o título de Espírito Santo porque ele é espírito e não tem pecado, não tem impureza. Então, pai é um título de Deus. Filho é outro título do mesmo Deus. Espírito Santo é outro título do mesmo Deus. Pai porque é o Criador, Filho porque nasceu através da Virgem e Espírito Santo porque não tem pecado. Mas é o mesmo Deus em 3 manifestações. Por que confusão? Lembra-te, Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne. É o que João disse no seu Evangelho, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus se revestindo de carne humana. Isaías profetizou dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco, não uma segunda pessoa, mas o próprio Pai, o próprio Deus em forma humana para efetuar a nossa redenção. Você compreendeu isto? Deus te abençoe por isto. Então veja, só há uma espécie de vida eterna, Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna nele através dele. Portanto, veja você, essa palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras. A palavra eterno ou perpétuo, eterno, pode ser usado de várias maneiras, mas quando se aplica a palavra eterno, quando se aplica a Deus, sendo ele o que é, tem um só significado. É a duração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno. E porque ele vive, vivemos com ele eternamente, não é? Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio, diz o profeta desta era, diz o irmão Brana. Ele então explicou sobre isso, logo disse, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo durará esse fogo queimando, mas finalmente será eliminado. Vê? Apocalipse 21, verso 8 diz assim, que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Os pecadores que serão lançados no lago de fogo têm uma parte no lago de fogo. Só que a tradução correta, a verdadeira interpretação da palavra, não é parte, não, mas é sim um tempo. Veja, aí está. Imagina uma parte, um pedaço do lago de fogo. Não é isto. Essa parte aí, a tradução, a verdadeira tradução, o verdadeiro significado é tempo. Todos os ímpios, todos os que cometem impiedade serão lançados nesse lago de fogo. E eles terão tempo ali para pagar o preço. Porque não vai ser lançado lá e já morrer imediatamente, porque não paga o preço. Primeiro vai queimar por um pouco de tempo. Sabe quanto tempo aproximadamente o lago de fogo estará queimando? Por mais ou menos 100 milhões de anos, diz o profeta de Deus. O lago de fogo estará queimando, mas vai chegar à destruição. Não vai ficar destruindo sem fim. Não vai ficar queimando sem fim. Não. Chegará ao fim, chegará à destruição, chegará à aniquilação. Então, todos os ímpios e os que cometem impiedade, todos os incrédulos, todos aqueles que rejeitaram a salvação de Deus em Cristo, serão lançados no lago de fogo, queimarão, terão o seu tempo ali e depois serão exterminados, chegarão à extinção, na verdade. E é bom você lembrar que ali no lago de fogo será lançado a morte e o inferno. E todos que estão na morte, todos os que estão no inferno, serão lançados juntos. Porque se a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, então quem está na morte, quem está no inferno, serão lançados juntos para o lago de fogo e enxofre. E ali haverá choro e ranger de dentes. Se você não sabe por quê esta expressão, porque quando a pessoa sente muita dor, ele usa serrar os dentes, esfregar os dentes um no outro de tanta dor.
Talvez você já teve esta experiência, no inverno, bem frio, dar uma tropeçada, aquela dor é terrível que você fica rangendo os dentes. Imagina dentro do lago de fogo e enxofre, milhões e milhões e milhões, quem sabe bilhões de pessoas no lago de fogo, gritando e desespero, rangendo os dentes, porque, na verdade, vai haver choro e ranger de dente. É o preço, é a recompensa do pecador. Na verdade, as Escrituras não podem mentir, as Escrituras não podem falhar, e Deus não comete erros, Deus não falha. Se há uma coisa que Deus não pode fazer, é errar, é falhar. E as Escrituras dizem o seguinte: o salário do pecado é a morte, e é a segunda morte, é a destruição, é o lago de fogo e enxofre. Você que está me acompanhando aí, irmão, irmã, meus amigos, telespectadores, não queira você cair nesta infelicidade de rejeitar a salvação em Cristo para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vai queimar por milhões e milhões de anos, e todos os ímpios, todos os pecadores que não se arrependeram, tiveram a chance, tiveram a oportunidade e não se arrependeram, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ali está a segunda morte, mas os que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte. Os vencedores não serão lançados neste lago de fogo e enxofre. Veja, Apocalipse, então, 21, você pode ver, diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim, os maus serão lançados no inferno. O inferno, no sentido natural, é Hades ou sepultura, Seol, sepultura, Hades, no sentido natural. Mas no sentido espiritual, o inferno é, sem sombras de dúvida, o lago de fogo e enxofre. Então os maus serão lançados no inferno. Mas você viu o capítulo 20 lá, e 21, você pode ler Apocalipse, você vai ver que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, quem estiver na morte, quem estiver no inferno, serão lançados de embrulho lá no lago de fogo e enxofre. Observem bem, os maus serão lançados no inferno, Hades ou sepultura, e o inferno será lançado no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso! Você não queira imaginar. Assim como por um lado, o lado dos salvos, coisas que o olho não viu, ouvidos não ouviu e não subiu no coração do homem, são coisas que estão preparadas para aqueles que amarem a sua vinda, para os salvos, para os redimidos. Não tem como imaginar as bênçãos, as grandezas, a eternidade. Não tem como imaginar a recompensa do salvo. Não tem como. São coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, por outro lado, no sentido de condenação e perdição, no sentido do castigo, no sentido do lago de fogo, se não quer imaginar a terrível situação. Se você acidentalmente põe o seu dedo na chama do fogão a gás, aquele fogo azul, fogo fraco, se você põe o dedo ali, você quase não aguenta aquela queimadura de um fogo a gás. Imagina um lago de fogo e enxofre que foi criado para a destruição do diabo, do inferno, porque na verdade o lago de fogo, o inferno, não foi preparado para seres humanos, não. Foi realmente para o diabo e seus anjos. Os anjos do diabo são os anjos caídos, aqueles que ele seduziu nos céus e ele declarou guerra contra o arcanjo Miguel. Então, aqueles anjos que são milhões e milhões, eles seguiram a ideia de Satanás lá no céu. Ele era um querubim ungido, Satanás, o diabo, hoje conhecido como diabo, como Satanás, ele era um querubim ungido. Ele andava entre as pedras fogueadas, e ele tinha muita influência, ele era
coigual com Deus, o Criador. A única diferença do diabo lá no princípio com Deus é que Deus é o Criador e o diabo não pode criar nada. Você entende? E ele foi tão egoísta que ele não se contentou com a posição de um querubim ungido. Ele queria ser o dominador, ele queria controlar o universo. Ele declarou guerra contra o arcanjo Miguel. Ele foi vencido e lançado para baixo, precipitado para o abismo. Ele e todos aqueles que ficaram ao lado dele. Sabe quantos? A terça parte das estrelas dos céus. Fala estrelas, mas referindo-se aos anjos. A terça parte, para você que não sabe o que é a terça parte, é uma parte de três. Três partes iguais, uma das três partes é a terça parte. Então você não imagina a quantidade, miríades e miríades e miríades de anjos, de seres celestiais que existem, e desses miríades, milhões e bilhões de anjos, de seres angelicais, o diabo conseguiu uma terça parte. E ele pensou que poderia declarar guerra contra o arcanjo Miguel, porque ele queria assumir o lugar do arcanjo Miguel, assumir o lugar do Criador. Ele queria dominar o universo, mas ele foi vencido pelo arcanjo Miguel, foi lançado para o abismo, ele e os seus anjos. Então, no lago de fogo, o lago de fogo, na verdade, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Mas como as pessoas também aqui na terra, assim como nos céus, os anjos seguiram o diabo, seguiram aquele querubim ungido para se opor a Deus, aqui na terra milhões e milhões estão do lado dele também, contra Cristo, contra o Evangelho, contra a mensagem do dia. Estes, tal como aqueles anjos, eles serão lançados no lago de fogo. A morte e o inferno, a morte com tudo que estiver nela, o inferno com tudo que estiver nele, serão lançados no lago de fogo e enxofre, terão sua parte, terão seu tempo ali no lago de fogo. Que coisa terrível! Agora preste atenção nisto aqui, meus amados. Então, separado de Deus, o lago de fogo é uma separação de Deus, ali estará separado de Deus, separados. E a palavra morte não é simplesmente o corpo descer à sepultura. O significado real da palavra morte é separação eterna de Deus. E o lago de fogo é isto, separação eterna de Deus. E então, ali estará o diabo, ali estará a morte, o inferno, a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não quiseram nada com Cristo, não quiseram nada com o Evangelho, então serão lançados no lago de fogo e arderão. Eles serão queimados pelos séculos dos séculos, serão queimados para sempre, sempre, sempre. Mas chegará a destruição, chegará a aniquilação, chegará ao extermínio. Não queira você ter a infelicidade de rejeitar a Cristo para ser lançado lá. Não, há um inferno para fugir dele, e há um céu para se ganhar, e há um Deus nos céus que responde às orações. Você observou isto? Mas com o justo não será assim. Os ímpios, os pecadores, aqueles que não se arrependerem, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas com o justo não será assim. Não, eles, os justos, não têm que temer. Agora você entendeu o tema? Eles não têm que temer. Eles quem? Os justos, aqueles que se humilharam diante das potentes mãos de Deus. Estes sim, homens que se arrependem, mulheres que se arrependem, o jovem, seja ele, seja ela, os adolescentes, todos aqueles que precisam reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador pessoal, estes não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus, eles estão em seu seio, eles são os vencedores. Veja, e quem é que vence? Quem são os vencedores? Quem é o que vence? Veja, quem que vence?
Oh, é muito fácil saber quem vence. É aquele que crê que Jesus é o Cristo. Aqueles que crê que Jesus é o Cristo. Gente, tem significado. Não é somente você dizer, eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio em Jesus Cristo. Não, não é só isso não. Você tem que ter a revelação, você tem que saber o que significa o Cristo. Não é somente aceitar e dizer que aceitou porque você leu na Bíblia que Jesus é o Cristo, porque o seu pastor pregou que Jesus é o Cristo. Você tem que receber a revelação, a verdadeira compreensão de Jesus ser o Cristo. A palavra Cristo quer dizer o ungido. E se você não sabe o que é ungido, é aquele que tem a unção. E você tem que saber o que é unção também. Unção é o poder supremo em controle. Entendeu? Você crê? Unção é o poder supremo em controle. E o Cristo é ungido, era Deus feito carne. Então, você aceitar que Jesus é o Cristo, você tem que aceitar que Jesus é o próprio Deus feito carne. Você tem que aceitar que Jesus é a palavra que era Deus no princípio, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então não é só decorar Jesus é o Cristo, eu creio em Jesus Cristo, não é só decorar não, você tem que aceitar Jesus como Deus feito carne, você tem que aceitar a Jesus como teu Senhor, como teu controlador, como teu dominador. Você está compreendendo, meus amados ouvintes, meus amados amigos e irmãos? Chamar Jesus de Cristo, ninguém pode chamar Jesus o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. E ninguém que fale pelo Espírito de Deus fala que Jesus é anátema. Você precisa aceitar a Jesus Cristo em seu coração. Jesus sendo Deus feito carne, Jesus sendo o seu libertador, Jesus sendo o seu redentor, Jesus sendo o seu curador, Jesus sendo o seu libertador, Jesus é aquele que te dá o novo nascimento. Jesus é aquele que te batiza com o Espírito Santo. Esse é Jesus, o Cristo. Não é decorar o nome Jesus Cristo, não. É ter a luz, ter a compreensão. E por assim dizer, tem muitas pessoas que aceitam a Jesus só como curador divino, como libertador, como a solução dos problemas. Mas você precisa aceitar a Jesus Cristo não só como curador, não só como libertador, não só como a resolução de problemas, não só como salvador. Primeiramente, você tem que aceitar a Cristo como seu Senhor. Sabe o que é Senhor? É governador, é dominador, é o que controla. Você está sendo controlado por Jesus Cristo? A sua vida está nas mãos de Jesus Cristo? Você já aprendeu com Jesus Cristo o que ele disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Você já aprendeu com ele a ser manso de coração? Você já aprendeu com ele a ser humilde de coração? Não é só decorar o nome Jesus Cristo. As Escrituras dizem em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Você tem que saber que não é por acaso que está escrito isto. Jesus Cristo Ele é. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ontem, quando ele estava aqui na terra há 2000 anos, hoje no presente, e se houver tempo para frente, Jesus Cristo não muda nada. Ele é o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma compaixão, o mesmo sentimento que ele tinha ontem, ele tem hoje. O mesmo poder que ele tinha ontem, ele tem hoje. O que ele fez ontem, ele pode fazer hoje. E o que é que ele fez ontem? Ontem ele fez o cego de nascença enxergar, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar, ele curou os leprosos, purificou os leprosos, curou os aleijados, e ele multiplicou pães e peixes assados, alimentando milhares de pessoas. Isto é milagre. Ele chamou os mortos à vida novamente, ele parou o mar revolto, mar tempestuoso. É isto que quer dizer Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E você precisa aceitar a Jesus Cristo como o Pai da eternidade, porque assim diz as Escrituras, precisamente no capítulo 9, versículo 6,
do profeta Isaías, porque um menino nos nasceu, referindo-se a Cristo. Aquela profecia de Isaías 9:6 aplica-se a Jesus Cristo. Ali diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Naquela profecia e na outra profecia, quando Isaías disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e chamá-lo-iam pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, não é segunda pessoa aqui na terra, é Deus mesmo feito carne, Deus se revestindo de carne humana. Então Isaías profetizou que aquele menino que nasceria, ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E não tem dois deuses fortes, não tem dois pais da eternidade, não tem dois príncipes da paz, é um só. O menino que nos deu, o menino que nos nasceu, ele seria o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então, crer que Jesus é o Cristo é aceitá-lo como Deus feito carne, é aceitar como Deus Salvador, o Deus curador, o Deus redentor. Você entendeu? Hebreus 13:8, se você crê naquelas escrituras, você tem que crer que tudo que Jesus foi ontem, há 2000 anos atrás, ele é o mesmo hoje, não mudou nada em essência, em poder, em graça, em misericórdia, em compaixão, ele é a mesma coisa. Então, por isso, tudo que você pedir, se você crê, você recebe. Veja bem, observe isto para encerrarmos, estamos chegando aqui na etapa final, e eu quero deixar um pouco para a quinta-feira que vem. Veja, e os justos não serão condenados, os justos não irão para o lago de fogo, eles não têm que temer, eles foram redimidos por Deus, eles estão em seu seio. Para quem não sabe aqui, a palavra seio não refere-se a seio de mulheres, não, seio é lugar, é um lugar. Quando Lázaro morreu, ele foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão, ao lugar onde estava Abraão, você entendeu? Então, os justos não têm que temer, eles foram redimidos por Deus, eles estão em seu seio, eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo, aquele que crê que Jesus é o próprio Deus feito carne. Aqueles que crêem que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Veja, por que escapará este vencedor? Por quê? Por que o vencedor escapará, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória? Por quê? Porque Jesus pagou um preço. Jesus pagou um preço. Ele teve condição para fazer isto. Ele pagou o preço do teu resgate. Ele pagou o preço do meu resgate. Ele pagou o preço do nosso resgate. Por que escapará este vencedor, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória? Porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele, Jesus, preencheu a brecha de separação, e nós que estávamos longe, agora já pelo sangue chegamos perto, e eles nunca entrarão em condenação. Eles, os justos, eles, os crentes, eles, aqueles que se arrependeram, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Jesus Cristo disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estava na morte, estava na condenação, mas ao arrepender-se, ao se converter, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então não importa quão pecador seja o homem, não importa quão pecadora seja uma mulher, um jovem, um moço, uma moça, um adolescente,
no momento exato que ele ou ela se arrepender de coração e se aderir a Cristo, aceitar o sacrifício sangrento de Jesus Cristo, ele é então salvo, ele é liberto e ele jamais será lançado no lago de fogo na segunda morte, mas passou da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, não passará pela grande tribulação, não entrará em juízo. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, por que escapará este vencedor? Este crente e entrará nos domínios da vida eterna e glória, porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação, Cristo, e nós que estávamos longe, agora pelo sangue chegamos perto. E eles, estes justos, estes redimidos, e eles nunca entrarão em condenação, não. Nunca estarão naquele lago de fogo, jamais. Nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles. Cristo não perderá. Nenhum dos remidos estará em algum outro lugar, a não ser onde Jesus esteja. Veja, meus irmãos, não tem jeito de se perder, não tem para onde ir. Veja, nunca estarão naquele lago de fogo, nunca irão para a segunda morte. Veja, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, não receberá a condenação da segunda morte, não será lançado no lago de fogo e enxofre, mas é aquele que vencer, é aqueles que se humilharem, é aqueles que aceitarem a Cristo como o mesmo de ontem, hoje, eternamente, no sentido real da palavra, no sentido real da frase, no sentido real daquela afirmação de Hebreus 13:8. E chamar Jesus de Cristo é aceitá-lo como o ungido de Deus. Cristo quer dizer o ungido, não é apenas um ungido sou eu, um ungido é um crente fiel qualquer, um ungido, uma ungida, são os crentes fiéis, mas Jesus não era um ungido, ele era o ungido, ele era o Messias. As duas expressões, o Cristo, o Messias, é a mesma coisa, é o ungido. Então você tem que aceitar Jesus sendo Cristo neste sentido, Deus feito carne, Deus Salvador, Deus Redentor, Deus Libertador, o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, esse é Jesus o Cristo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Veja, nunca estarão naquele lago de fogo, não sofrerão o dano da segunda morte, nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles. Ele disse, todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos os que o Pai me dá, virão a mim. E todos os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não jogarei lá no lago de fogo, não. Veja, nunca estarão naquele lago de fogo, nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles. Nenhum dos redimidos estará em algum outro lugar, a não ser onde Jesus esteja. E ele mesmo disse, em São João 14, ele disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os salvos estarão onde Jesus estiver. Que Deus te abençoe, irmão. Os justos não têm o que temer. Você não tem que temer nada, não tem que temer a doença, não tem que temer o câncer, não tem que temer os vírus que se apresentam, não tem que temer os homens, não tem que temer o homem que só mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas tem temor de Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas os justos já são justificados por Cristo, os justos já são redimidos, eles não têm o que temer. Aconteça o que acontecer, é como Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Vê, então os justos não têm o que temer, mesmo diante das coisas que virão. Haverá uma destruição total, haverá o lago de fogo, haverá destruição total, haverá o julgamento do trono branco, haverá uma conclusão de tudo, e os que são salvos vai viver a eternidade com Cristo, os que são salvos vai viver na eternidade, e os que não são salvos, que não se arrependeram, não se converteram, serão lançados todos para o lago de fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não queira você, não brinque, meu irmão, não brinque, minha irmã, não brinque, meus amigos, não tenha a infelicidade de rejeitar a Cristo e ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas faça o que está escrito em São João 5,24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os justos não têm o que temer, não temais, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, até a próxima programação, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvo. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Exaltado, Senhor.